Então, comecei a gravação. Boa noite a todos, todas. Agradeço já a presença, a companhia nessa noite, né? Uma noite de um encontro formativo, organizado, né, pela equipe do projeto de extensão Dialogia, proposta de interação sobre ideias forças da docência. E nós estamos trabalhando no curso de formação continuada no município de Mesquita, onde temos aí cerca de 30 professores participantes, né, conosco, já estivemos aí presencialmente, já tivemos uma roda de conversa online, e hoje estamos aqui, mais uma vez, né, nos reunindo para outro encontro de formação. A gente tem sempre um tema a trabalhar, pensando na proposta de contribuição para a escola, para a sala de aula, para a gente olhar para as nossas crianças, né? A gente tem esse propósito de pensar nas ideias, forças da docência, que, a nosso ver, são propostas que nos fazem pensar esse fazer docente, né? Que potencializam a nossa ação na escola. Nosso intuito sempre é pensar na escola. Somos todas professoras e todos professores, né? A equipe do nosso projeto, todos atuando em sala de aula, com crianças pequenas, do primeiro ao quinto ano, né? Atuamos também em outras frentes, na graduação, na pós-graduação, mas o nosso lugar, né, de fala é esse, o da escola. E hoje a gente tem duas convidadas ilustres que já estão aqui com as suas câmeras abertas, nossas colegas de trabalho, componentes também da equipe de dialogia. Então, a professora Camila vai dar um tchauzinho. Professora Camila Gigante, gigante no nome, gigante na personalidade, gigante no profissionalismo. Então, tá ela aqui com a gente, né? Doutora em Educação pela UERJ, professora do CAP-UERJ, atualmente com uma turma de terceiro ano. E ao seu lado, aqui, para mim, aparece ao lado dela, não sei para vocês, para mim aparece ao lado dela a professora Juliana Godoy, né? Outra brilhante colega, vocês vão ter oportunidade de vê-la falar e vão ver que eu não estou exagerando, que a gente está cercada de pessoas muito queridas, né, e competentes, uma profissional brilhante também, atua com a gente no CAP-UERJ e no terceiro ano de escolaridade, né? Então, elas duas, essa dupla querida, vai conversar com a gente sobre o tema currículo e avaliação, né? Então, a quem eu dou as boas-vindas, agradeço já de agora, né, pelo encontro que nós teremos e passo a palavra para que a gente possa começar. Me diga, por favor, se o slide está aparecendo para vocês. Tá, né? Eu agora não verei mais vocês, eu fico lá só cuidando do slide, tá bom? Vou fechar meu microfone e vocês me acionam sempre que precisar. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar, então? Boa noite, gente. Curiosidade, né, que no CAP-UERJ, nós temos 3 turmas de cada ano de escolaridade e Ana, eu e Ju somos cada uma de uma turma, né, do terceiro ano. Então, a gente compõe aí a mesma equipe do ano de escolaridade, inclusive nessa conversa incessante sobre currículo, né, sobre essa produção de currículo. Então, vai ser muito bom também tê-las aqui comigo, compartilhando isso, para a gente pensar o nosso fazer curricular e entendendo que também a gente pensa esse fazer para além de uma equipe, para além de uma escola, né? Então, assim, vocês todas estão convidadas, não queria usar a palavra intimadas, mas assim, convidadas a participarem com a gente dessas dinâmicas de hoje. A gente pensou de uma forma também para ser um pouco mais leve, ao invés de a gente chegar e ficar falando, de ser
um encontro formativo só de falas, mas que a gente pudesse construir coletivamente também formas de pensar o currículo dentro da sala, né? Dentro desse nosso contexto que a gente está aqui hoje. Então, assim, atuando por meio de dinâmicas em que vocês vão ajudar a gente também nessa construção do currículo. Vai ser um encontro, e esse encontro ele foi pensado também já, né? E foi reproduzido, não, ele foi pensado e ele foi investido novamente nessa nova dinâmica, né? Já por um grupo que a gente fez no semestre passado também, num grupo de Mesquita também, foi um outro grupo e deu muito certo. Então, assim, a gente queria compartilhar essas dinâmicas com vocês também para a gente pensar juntos essa produção do currículo, né? A gente vai pensar tanto nessa produção do currículo, entendendo que o currículo e a avaliação, eles não são coisas diferentes. Então, a gente consegue pensar o currículo e a avaliação de forma atrelada, né? Eles são interconectados, porque a gente está entendendo a avaliação justamente como esse movimento contínuo, essa construção contínua. Então, assim, não é uma coisa estanque, a gente tem diferentes formas de pensar essa avaliação, então vai ter a autoavaliação, vai ter a produção de texto que a gente vai fazendo também, vai ter a nossa inserção na leitura, nessa produção da leitura, porque a gente não só se insere, mas a gente está produzindo sentidos para essa leitura. Então, ao longo da nossa apresentação, a gente vai pensando um pouco sobre isso e também nas dinâmicas. Então, assim, ao longo, se por um acaso vocês já quiserem, se precisarem ir ao banheiro e tudo, vai ter papel e caneta, aquela coisa bem professora mesmo, que a gente tá, assim, desse nível, entendeu? Já deu aula hoje, tá todo mundo aqui já deu aula hoje, e a gente também trabalha com papel e caneta, e a gente vai precisar em algum momento também. Vai ter leitura junto com vocês e a gente vai pensar juntos. A proposta desse nosso encontro é pensar juntos. Ju, você quer falar alguma coisa? Sim, complementando um pouco do que a Camila colocou, é importante a gente pensar que essa dinâmica, né, de pensar o currículo e de pensar a avaliação significa, então, que nenhum dos dois estão dados, nenhum dos dois são fixos, não significam que eles, né, ou seja, não existe uma grade curricular que nos aprisione, não existe uma forma de avaliação específica que dê conta de toda a multiplicidade de questões que existem dentro do processo educativo. Então, pensar o currículo desta outra maneira, né, pensar avaliação e currículo, significa que eles vão caminhar juntos em prol de um processo formativo que a gente deseja. Então, é entender também que essas categorias que parecem muito distantes de nós, né, que a gente fala o currículo, que parece que está lá distante, né, está na BNCC, ou está num processo dado, na verdade, ele está sendo construído junto com todo esse coletivo escolar e ele precisa ser refletido a todo momento. Então, Mila, vamos começar? Vamos. Inclusive, quando a gente escreve, né, tanto currículo, quanto avaliação, quanto registro, quanto relatório, que é o que aparece aí, tudo aí a gente vai pensar nessa dinâmica de estar sendo produzido e não como algo dado, como algo fixo, que foi o que a Ju falou. Então, vamos lá, Ana, passa pra gente, por favor. E aí já começa a nossa primeira dinâmica. É o seguinte, nós temos aí um QR Code e também temos um site. Fiquem à vontade para o que vocês achem mais confortável de fazerem. Qual é a nossa proposta? É a gente pensar na palavra currículo e colocar, através de uma nuvem de palavras, o que vocês acham que significa o currículo. Então, assim, em palavras, tá, gente? São palavras de comando, então não frases. Mas aí, quantas inserções vocês quiserem, coloquem. Quanto mais a gente conseguir, maior a nossa nuvem de palavras fica. Então, vamos pensar sobre o que vocês entendem sobre currículo
e colocar nessa nuvem de palavras. Como? Ou apontando, né, a câmera do celular no QR Code aí, ou se não conseguir, entrando nesse site aí, www.mente.com. Eu acho... Não dá para copiar e colar o link aqui, né? Eu tentei aqui também, não Eu vou dá. colocar aqui, Camila, eu tô Ah, show. colocando. Eu tenho também, porque dá para colocar. Ou então entrando nesse site www.mente.com e aí tem uma parte para botar o código. Então esse código aí a gente coloca no site. A gente vai dar um tempinho para todo mundo conseguir fazer isso. Eu sei que assim essas questões de tecnologia, principalmente 7h22 da noite, já fica embananando na nossa cabeça, mas eu acho que vai ficar legal se a gente conseguir ter a construção da nossa nuvem de palavras para começar a pensar sobre currículo, né? Não pode ser pelo chat, porque aí o programa não contabiliza. Até se vocês quiserem me mandar pelo chat também, a gente pode inserir, mas caso alguém possa ajudar a gente nessa inserção, fica melhor para a gente se for por alguma desses caminhos. Mas se alguém não conseguir por nenhum desses caminhos, se colocar no chat, a gente coloca lá também. Vou abrir aqui. Assim que vocês entrarem no site, ele vai pedir o código. É só vocês copiarem esse código 8523-5805, que aí vai aparecer a categoria específica de currículo, né? Que a gente está debatendo aqui. Em seguida, vocês podem entrar com quantas palavras vocês quiserem, mas, Camila, eu também posso dar esse suporte aqui. Gente, já tá entrando. Tô falando que já tá entrando, a nuvem já tá sendo construída, tá ficando legal, vambora. Já tá certinho lá, já tô olhando aqui. E eu vou ver se eu consigo compartilhar. Como é que eu consigo depois compartilhar com vocês a nossa nuvem, né? Mas depois qualquer coisa eu também boto no lá quando a gente for colocar o slide no site. A Nathalie colocou aqui no nosso bate-papo que quem não conseguir, né, fazer essa inserção através do link, é só colocar aqui no nosso bate-papo que ela insere também na nuvem. Obrigada, Nath. Vamos dar uns minutinhos para vocês fazerem esse processo. E explicando também que esse movimento da nuvem de palavras, né, esse site, que inclusive pode ser usado para outras formas, né, de abordagem, para a gente saber o que a turma, por exemplo, pensa sobre algum determinado tema, né, qual vai ser a construção aí que a gente vai dar para algum projeto, alguma coisa assim. Quanto mais tem inserções das palavras, maiores elas ficam. Então, elas vão ganhando destaque, né, de acordo com que elas vão sendo mais inseridas, né, nessa nuvem, mais citadas nessa nuvem. Então, não tem problema. A gente vê muito esse tipo de, né, esse modelo. Atualmente, a Patrícia Poeta usa, por exemplo, no Encontro, né, que monta aquela nuvem de palavras e aí o que está mais em alta, digamos assim, né, maior evidência e maior tamanho, é aquele tema em que está, né, tem mais força dentro do contexto. Todos estão conseguindo fazer? Sim. Tem alguém com dificuldade que precisa de alguma ajuda? E não tem problema, a gente pode ir inserindo as palavras aí, não tem máximo de escrita, não. É para a gente pensar mesmo essa produção de currículo. Acho que a gente dá mais aí uns 2, 3 minutinhos, né? A Jaqueline inseriu aqui que ela não está conseguindo. Obrigada, Jaqueline, pela participação.
Regina também não está conseguindo. A Regina está escrevendo as palavras aqui. Aí, quem não está conseguindo, vocês estão fazendo, né? Uhum. Tá. Eu tentei fechar meu microfone, mas tem uma tela de parar. Ih, peraí. Bem na frente do microfone. Ana, se eu te mandar a nuvem agora, você vai ter que parar esse compartilhamento para colocar, não é? E aí você vai colocar de novo, né? Tá, vou parar. Não, mas consegue parar? Porque senão a gente não... Sim. Tá, eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp. Vou tornar você apresentadora por enquanto, que você mostra daí. Você consegue? Tá. É. Pode ser. Eu só vou tentar descobrir como é que faz isso. Me tornou apresentadora, eu consegui ver aqui. Compartilhe uma guia, Mila. Vou tentar. Gente, já faz tanto tempo que a gente não usa esse negócio, né? Que eu já esqueci. Na pandemia foi direto a gente usando isso aqui, gente. Não, e ainda mudou. Então, algumas coisas que eu estava acostumada ficou diferente. Mudou para tentar ficar mais leve, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá enviando? Tá compartilhando, Mila? Tá carregando aqui, tá convertendo o arquivo. Ih, não, foi outra coisa. Abriu um QR Foi o QR Code. Uhum. Deixa eu tentar. Ai, gente, eu juro que eu queria ser melhor nisso. E o pior é que a gente vai ficando nervosa, né? Aí vai dando tudo errado. Mas que bom que todo mundo me entende, que todo mundo fica nervoso junto. Enquanto isso, os colegas, né, que quiserem colocar mais palavras, né, fazer mais inserções, a gente tem mais esse tempinho. Que foi? Convertendo agora. Foi. Então, gente, essa foi a nossa nuvem de palavras. Agora eu queria convidar vocês a observar essa nuvem junto com a gente, né, e ver quais são as palavras em destaque, né? Eu acho que talvez a que mais chame atenção quando a gente olha aí é organização, né? Logo quando a gente olha, a gente pensa num currículo como organização. E aí a gente talvez nessa ideia de organização, é claro que dependendo de como a gente pense no que seria essa organização, a gente pensa como se fosse quase um instrumento, né? Como se fosse algo a ser acessado e que tenha um tipo de organização ali, que tenha alguma coisa que nos remeta algo a ser feito. Como se fosse talvez aqui que tem duas palavras aqui, tanto planejamento quanto planejar, né? Mas assim, pensando também que essa organização e esse planejamento pode ser pensado de uma outra forma também, que é onde a gente quer chegar depois, né? Mas assim, direcionamento, que legal, mochila. Essa eu nunca tinha visto, né, nas dinâmicas, né? Que a gente pensa em escola, né? Pensa nessas questões. Escolhas, complexidade. Então, a gente vai desde algo
como se fosse esse instrumento, essa seleção, né, de conteúdos e tudo, está escrito, inclusive, documento ali também, né? Tem um documento para essa coisa mais ampla, né? De pensar já uma complexidade, um esclarecimento, né? Uma coisa para além dessa organização, né? Talvez do que a gente esteja mais condicionado a pensar, né? Que a gente fala em uma perspectiva hegemônica, né? Assim, como se a maioria das pessoas pensassem assim. Quando a gente pensa em currículo, o que a gente pensa? Quer dizer assim, nós estamos num contexto de docência, atuando em sala de aula, e a gente tem uma visão de currículo, uma perspectiva de currículo. Quando a gente vai para a sociedade, e a gente sabe que na sociedade todo mundo sabe mais de educação do que a gente, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, todo mundo sabe mais de educação do que a gente, essas pessoas já têm uma outra visão, né? Então a sociedade já tem uma outra visão. E essa ideia de conteúdo, de seleção, ela parece ainda mais forte. Né? Então, assim, esse primeiro momento de perguntar para vocês sobre essas palavras é para a gente começar a pensar sobre essa lógica curricular, né? Será que existe realmente uma lógica curricular? O que a gente pensa como esse currículo? Como a gente vai pensar na construção desse currículo? E como a gente consegue trabalhar com esse pensamento dentro da sala de aula, no contexto, para além da sala de aula, na verdade. Porque quando a gente fala do contexto da sala de aula, a gente não está querendo falar que é só dentro da sala de aula. Nós temos o ambiente escolar, nós temos a nossa relação com os funcionários da escola, nós temos a nossa relação com os responsáveis, com a comunidade externa. Então, o contexto escolar, ele também está para muito além do que a gente está falando de dentro da sala de aula. Então, assim, Mila, e a nossa nuvem de palavras, ela também reflete esses elementos, né? Quando ela traz, por exemplo, conversa, política, vida, né? Então, o currículo ele não está deslocado como se fosse algo à parte, né? Ele está dentro do fazer, ele está dentro desse nosso movimento, que é um movimento dinâmico. Então, dentro dessa lógica, se a gente perguntar o que é currículo, né, é muito mais a gente entender que é uma esfera movente que vai falar de tudo que está dentro da escola, do que necessariamente dizer que é uma coisa só voltada para a organização ou só voltado para um direcionamento, né? Tem um viés específico. E aí, quando a gente pensa em cultura, a gente sempre bota, né, cultura no plural, as culturas que existem dentro desse espaço escolar, os processos de aprendizagem, os docentes. Então, todos eles estão envolvidos nesse mesmo movimento do currículo. Perfeito, Ju. E aí, Ana, eu queria que agora voltasse lá para o slide, enquanto eu vou falando também sobre isso, só para a gente não perder tempo, né? Porque tem isso também, a questão do tempo que eu estou falando aqui. O tempo, ele também está envolvido na produção curricular, né? Quando a gente está dentro da sala de aula, a gente também precisa disso. Porque quando a gente fala, mas então o currículo não é organização, a gente precisa de organização, a gente precisa de planejamento. Planejamento é uma coisa muito importante para a gente pensar o currículo. Você consegue, Ana? Eu preciso... Você precisa sair, tirar. era isso que eu queria saber. Como é que eu faço? Parar a apresentação. Gerenciar a apresentação. Eu tiro você. Confirmar. Aí eu não há apresentação ativa. Aí eu consigo fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa? Agora a Ana tenta projetar, não é isso, Ana? Eu ia ver se tirava você do moderador, mas eu não sei como é. Não é no mesmo lugar que eu peguei. Acho que eu tirei. Não tirei, não. Você me botou de novo. Mas continuando essa ideia de um currículo que ele está em movimento, está em processo, a gente vai pensar também a avaliação nesse mesmo sentido.
Se a gente acredita, né, que o currículo é algo que está dentro de um contexto escolar, com as suas especificidades, com as suas questões para além dessa dinâmica direcionada, de um viés hegemônico, de uma leitura que parece que organiza todo um sistema específico, a avaliação ela também não pode estar descolada dessa compreensão. Porque ao pensar currículo, a gente pensa também nos processos avaliativos e como esse processo ele vai vai ajudar a mover tudo que está dentro da dinâmica escolar. Show. Conseguimos retomar, Mila. Foi. Aí, então, pensando nisso, agora a gente produziu nossa nuvem de palavras e tudo. Pensando nisso, aí vem. Beleza, a gente precisa de organização e precisa de planejamento. Então, a gente trouxe o que fez um planejamento e trouxe para vocês. Agora, eu queria que vocês ajudassem a gente a pensar sobre outras coisas também. E nesse momento, eu queria pessoas corajosas para ajudar a gente também, porque a gente já fez, já pensou nesse planejamento, a gente já pensou sobre isso, inclusive em outros momentos. Então eu queria escutar de vocês agora. Ana, você consegue passar para o outro slide, por favor? Outro, que isso aqui é uma nuvem de palavras que, se por um acaso a gente não tivesse conseguido. Ah, tá. Era antes disso, mas tudo bem, deixa eu falar então sobre isso. Eu trouxe. Não, desculpa, Ana, foi eu que errei. É ali mesmo. Isso, obrigada. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas pesquisas, né, de pessoas que estudam a área de currículo dentro do campo, né, do campo educacional brasileiro. Que Alice Lopes e Elizabeth Macedo são duas autoras que fizeram um livro que na UERJ, que é a universidade que a gente trabalha, né, no estudo de currículo, na disciplina de currículo, é o que a gente chama de Bíblia, como se fosse assim. As pessoas usam como um livro que ajuda nesse nosso pensamento de produção contínua do currículo, né? Então, elas vão pontuar justamente essas coisas assim, e muito mais, né, gente? Porque a gente, achando aqui que tá falando 15 minutinhos, está dando conta de falar o que é currículo. Na verdade, o livro, ele tende a dizer pra gente que a gente não vai ter uma definição do que é currículo, e sim formas de pensar, sentidos sobre o currículo. Então, assim, nunca vai ser o currículo a gente não vai dar uma definição. A gente vai produzir multiplicidade de sentidos para o que pode ser currículo. E dentro dessa multiplicidade de sentidos, né, dialogando com isso, a gente tem uma palavra que vamos dizer que dá essa ideia de dinâmica, que é a prática. Então, o currículo ele funciona na prática, ele é produzido na prática. Por isso, ele nunca está dado. E a gente sempre vai frisar isso. Até o final a gente vai ficar falando que o currículo não está dado. E quando a gente frisa que o currículo não está dado, ele está sendo construído, a gente passa a diminuir aquelas palavras como, por exemplo, conteúdo, a diminuir aquelas palavras da nossa nuvem de palavras, como, por exemplo, qual foi, Ju, que apareceu a maior aí, que eu esqueci? Organização. Essas palavras, elas acabam sendo um pouco mais diminuídas, não porque não tem importância, mas porque a prática, ela vai sendo essa produção, vai sendo esse auxílio nessa produção contínua. Dentro do currículo, elas estão presentes, mas elas ganham uma outra importância, né? Elas não têm uma importância soberana, no sentido de que o currículo só será currículo se tiver a organização, se tiver a disciplinarização. Então, esse tipo de viés que está muito ligado aos conteúdos, a formas, né, muito dadas de se aplicar o currículo, isso não existe nessa concepção, porque não existe um currículo a ser aplicado. É um currículo que produz sentidos nesses sujeitos que estão dentro da sala de aula, dentro da escola, na verdade, né? Uma retificação. Porque não é apenas o currículo pensando no professor
ou pensando no aluno, pensando na dinâmica de todos aqueles que estão dentro da escola. Então, todos os que estão dentro da escola são praticantes desse currículo, que fazem essa produção de sentido uns com os outros. Perfeito, parceira. E aí, então tá para além dessa seleção de conteúdos específicos, tá para além de uma construção de grade horária, né? E tá para além de quer dizer, e é pensado através de um planejamento passível de modificações. O que acontece é que às vezes eu sempre uma organização minha. Sempre que eu chego na sala de aula, eu risco lá o meu quadro no cantinho e eu coloco planejamento. Porque para as crianças, a rotina é uma coisa muito importante, todo mundo sabe, né? Não estou contando uma novidade aqui. Então, eles me cobram, inclusive, quando eu não coloco meu planejamento escrito. Eles querem saber o que vai acontecer. Só que é engraçado porque logo no início, quando a gente escreve o planejamento e a gente não cumpre com aquele planejamento totalmente estabelecido, tem criança até que sofre, né? Que fala assim, mas Camila, mas cadê a coisa que a gente não deu conta de fazer a leitura do livro tal que estava escrito no planejamento? Então, é construir com eles também que esse planejamento é passível de modificações, é nesse sentido. E, inclusive, não é uma questão de desresponsabilizar o nosso trabalho, mas de também a gente entender que tem dinâmicas que vão fluir muito melhor. Então, às vezes, vale a pena a gente ficar investindo um tempo ali naquelas dinâmicas e guardar outras coisas para outros dias, né? Porque se algo flui ali, o planejamento ele pode ser passível de modificações. Eu não tenho que dar conta dele. Agora, ao mesmo tempo, Camila, se a gente pensasse nesse currículo que teria que seguir à risca, a gente também perderia a produção de sentido se a gente cortasse o movimento que estava em desenvolvimento, que estava fazendo todo um saber, produzindo um saber com as crianças, só porque nós deveríamos seguir um currículo ou um planejamento fechado. Sim, agora, também em contrapartida, a gente não pode fechar os olhos para entender que tem instituições que cobram isso, né? Então, assim, o currículo, ele também é permeado por o que a gente chama de relações de poder. Tá detectada perda na minha conexão, eu tô conseguindo... Tô travando para vocês? Você tá aqui, Mila. Uhum. Ah, tá. Então, o currículo ele também é determinado por relações de poder, né? Ele é permeado por relações de poder. Tem escola que tem que fazer aquilo pronto e acabou. E aí o que acontece é justamente essa perda de sentidos aí que a Ju estava falando, né? Mas a gente tem que dar conta. Quando a gente também tem que dar conta, vem as responsabilidades. Então, cabe também ao professor essa responsabilização da gente saber do como lidar com isso. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e acreditar que estamos num contexto em que dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo, não dá para fechar minha porta e fazer o que eu quiser com a turma. Eu tenho uma responsabilização, então é a gente saber dosar essa responsabilização também. Ana, mais alguma coisa, Ju? Pode passar? Não, podemos passar. Desculpa, gente, eu tô ainda com a garganta ruim ainda da semana passada, e de vez em quando vou dar umas tossezinhas. Por isso que eu tô com água toda hora também. Então, agora a gente vai pensar um pouco na dinâmica curricular do CAP-UERJ, para explicar para vocês um pouco. Vai ter um outro encontro também, que as pessoas vão falar especificamente dos projetos. Mas aqui, como a gente está falando de currículo, e a gente está falando de uma forma diferencial de pensar o currículo, que geralmente as outras escolas não desenvolvem muito essa forma, eu acho que é importante também, né, Ju, a gente fazer essa apresentação para vocês entenderem esse contexto também da nossa instituição de ensino, né? Nós temos duas disciplinas no Fundamental 1, que é o Núcleo Comum e o Clube de Leitura. E assim, esse Núcleo Comum, ele envolve todas as disciplinas que a gente está acostumado, vamos dizer assim, num currículo escolar para o Fundamental 1. Né? Então, vai ter matemática, língua portuguesa, história, geografia e ciências envolvidas nesse núcleo comum. Só que o que a gente não faz? A gente não faz a diferenciação pela grade horária, então a gente não tem
horas específicas. Agora eu tenho que dar português, agora é aula de matemática. Então, a gente consegue atuar de uma forma interdisciplinar através dessas disciplinas pelo núcleo comum. E com isso, a gente também atua por meio de projetos por ano de escolaridade. Então, assim, a gente não tem aula de ciências. Em cada ano de escolaridade, a gente desenvolve um projeto com o tema científico sobre alguma coisa que a equipe decide. Então, por exemplo, no nosso terceiro ano, que a gente vai dar o exemplo do ano que a gente está atuando, o projeto de ciências é o projeto Mata Atlântica. Então, tudo que é relacionado com o tema de Mata Atlântica, a gente traz por meio de informações, compartilha com eles, reportagens, novas descobertas sobre a fauna, sobre a flora, sobre o que é fauna e o que é flora, sobre ecossistema, vai pesquisando com eles e ao longo do ano a gente vai dando conta desse tema ciências, né, dessa disciplina ciências, só que de uma forma contextualizada com outras disciplinas também. Então, por exemplo, a gente consegue juntar o nosso projeto de Mata Atlântica com o projeto Meu Lugar no Mundo, né, que fala sobre os bairros. Então, assim, tem Mata Atlântica no Rio de Janeiro, né? Então, a gente consegue fazer essas articulações entre os projetos para trabalhar de forma interdisciplinar através do núcleo comum, que é essa disciplina. E esses projetos, eles têm também um caráter histórico. Então, por exemplo, a Mata Atlântica, a gente entende todo o processo histórico, as questões geográficas dela, como que isso vai se modificando ao longo do tempo. Então, eles têm essa noção da inserção do homem dentro de todo o contexto social, dentro de todo o ecossistema. Da mesma maneira que quando a gente pensa o Meu Lugar no Mundo, a gente também entende o exemplo, né, do Rio de Janeiro. A gente também entende que esse lugar ele é permeado pelo bioma, né, pelas questões que esse bioma apresenta. Então, isso vai alterar o nosso clima, isso vai alterar o modo de vida com o qual a gente se relaciona. Então, todos esses elementos que poderiam ser dados de forma disciplinar, categorizados, eles são trazidos para que o estudante possa compreender, vivenciando o que seria esse bioma, como que ele vai se relacionar com a vida deles, porque não é um conteúdo deslocado, essa é a importância, né? Não existe um conteúdo deslocado do estudante a ser compreendido. Ele vai trazendo também elementos para compreender essa própria questão. Porque se o projeto é Mata Atlântica, tudo que envolve Mata Atlântica, né, se ele passar na rua e aí ver uma reportagem, nossa, Mata Atlântica, eu estou estudando, ele traz para nós. Então, eles também nos ajudam a alimentar esse próprio processo. Não significa, nesse sentido, que o currículo ele vai ser direcionado do professor ao estudante. Existe uma relação a todo momento em que esse estudante também traz para nós questões a serem pensadas. Mila? E aí, mais uma vez, dizer que o currículo ele também está sendo construído justamente isso que a Juliana falou, né? Pelo estudante, né? Então, colocar o estudante como protagonista dessa produção curricular. Quando a gente fala dos projetos e a gente traz essa ideia dos projetos, a ideia é que a gente construa com eles. A gente não traz... Claro que muitas coisas a gente leva pronto, a gente faz um planejamento, a gente busca os textos, mas é sempre incentivando nesse movimento deles participarem do processo de construção do currículo. Eu acho que isso é um dos grandes ganhos, né, do nosso trabalho, assim, porque o aluno ele é sempre pensado como protagonista. Porque é legal a gente falar isso, né? Todo mundo fala isso. Ninguém discorda de que o aluno tenha que ser o protagonista. Mas como trabalhar com isso, né?
como fazer esse aluno ser protagonista. Então, através dos projetos, através dessas discussões, das nossas rodas, a gente faz muita roda, porque a gente entende que é o momento de todo mundo ali sentando junto, aquele olho no olho, em que não tem a hierarquia de um professor lá na frente que vai chegar e vai falar e todo mundo tem que saber sobre aquilo. Os momentos da roda em que eles sentam ali e que eles levantam a mão, esperam o seu lugar, o seu momento de fala, escutam o outro, aprendem a escutar o outro. É claro, tá, gente, que também não é uma coisa muito bonitinha e que funciona 100% certinho, não. Acontece de ficar aquela conversa, aquele leve trás, aquela conversinha paralela. E aí a gente também vai trabalhando numa coisa que no currículo é muito importante, que é a autonomia dos estudantes. Eles precisam investir também nesse processo de autonomia, e a autonomia está diretamente relacionada com a produção do currículo também. Porque a partir do momento que o aluno é visto como protagonista, ele tem que ser autônomo, inclusive para se organizar no espaço, e aí entra a questão da organização de novo no currículo, né? Para se organizar no espaço e principalmente para organizar a produção de sentidos dentro da cabeça deles e poder compartilhar com a turma. E como é que a gente faz essa sistematização dessas rodas e tudo? E aí vai das mais diversas formas, né? A gente pode fazer produções textuais que podem ser coletivas, que podem ser individuais. Então, às vezes, nas nossas rodas de... Daisy quer falar alguma coisa? O microfone tá ligado ou ligou sem querer? Bom, vou qualquer coisa. Ah, desligou. Então, assim, esse nosso processo, né, de colocar o aluno como protagonista, ele também a gente faz esse investimento nessa produção de sentidos, nessa produção textual, através dessa sistematização, né? Que senão tudo bem, Deise, tem problema não. Que senão a gente também acaba perdendo esses sentidos, né? O que foi que a gente falou do estudante, né? Do que o estudante tem para trazer para a gente também, né? Existe um elemento também importante, Camila, que eu acho que é bom a gente sinalizar, que se a gente entende essa pluralidade de questões que existem dentro da sala de aula, a gente também vai entender que cada estudante vai aprender de uma maneira. E quando a gente fala de autonomia, desse processo do protagonismo, nós vamos começar a tomar esse sentido com que eles também se tornem essas pessoas que saibam como eles produzem o próprio conhecimento, como eles sabem se autogerir, como esse movimento de se organizar dentro da sala tem a ver com a própria construção do conhecimento e com a própria organização, né, do currículo. Então, esses elementos, eles são trazidos, quando a gente fala que o estudante é um protagonista, a gente está pensando nessa produção também de conhecimento que ele traz, de si e do outro. Perfeito. Então, aqui nós também colocamos, né, como um exemplinho aqui, né, que tem as disciplinas, né, que são atendidas pelo núcleo comum, que são pensadas nessa articulação, né, para a gente pensar um núcleo comum. Os projetos, né, essas disciplinas, elas são organizadas por projetos, e alguns exemplos de projetos também aí que a gente colocou, mas não saiu tudo, então aí foi um pequeno exemplo do primeiro ano também, que a gente trabalha com projeto animais, que é uma coisa que quando eles chegam na escola, eles têm muito interesse, né, o despertar. Então, assim, até a gente vai colocar alguns exemplos aí de trabalhar com alfabeto, na questão dessa produção com abecedário também dos animais, né, e a gente parte para eles de exemplos, né, e traz aqui alguns exemplos para vocês também, para a gente pensar junto, de como partir do interesse deles para a gente pensar essa produção do currículo. Ana, pode passar, por favor? E aí a gente começa, né, com esse nosso momento aí interativo, que algumas pessoas, momento interativo, outras que saco, momento interativo. Mas assim, queria saber se alguém podia compartilhar com a gente o que consegue ler nessas palavras abaixo.
Alguém corajoso aí que possa abrir o microfone, que possa escrever no chat. Que possa até ter uma hipótese, né? Pode ter uma hipótese. Eu acho que é hipótese mesmo, porque o negócio aí vai. Ah, mas vocês estão em casa também, ninguém vai tirar foto e mandar o Google falar nada, não, né, gente? É só. É o movimento mesmo da gente tentar, da tentativa. Alguém consegue falar pra gente? Alguém quer compartilhar com a gente? Ninguém? Acho que ninguém sabe, Camila. Nenhum corajoso, que nem a gente fala com as crianças, né? Nenhum corajoso hoje, gente. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente olha essa imagem, que a gente faz a leitura de imagem, isso a gente trabalha muito também com eles, né, na produção do currículo. É uma letra, são letras, talvez, não sei, é uma forma de escrita, né, ali que a gente está vendo, uma coisa, não sei, aí olhando ali tem tipo uma areia atrás, né, que faz talvez um deserto, alguma coisa assim, talvez uma letra árabe, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa assim, uma linguagem que a gente não está acostumado, né? Uma forma de escrita, enfim, alguma hipótese assim, né? Nesse sentido. Eu tô falando porque ninguém quis falar comigo, gente, mas seria legal se alguém pudesse falar. Ah, ela falou que tá. A Fernanda falou que tá muito baixinho para ela. Tá... Vocês estão conseguindo escutar? Tá legal para todo mundo? Só para Fernanda que tá baixo? Vou tentar até aumentar aqui o meu som. A ideia, Camila, de dizer também que se fossem as crianças, eles já teriam construído milhões de hipóteses em cima da imagem, né? A Maria de Fátima, que eu estou vendo aqui, ela está rindo porque ela sabe que é verdade, né? As crianças já teriam falado, nossa, sei lá, inúmeras questões que eles vão lendo, né? Que eles vão trazendo essa leitura, não só a partir da letra, mas em todo sentido que está em volta dessa letra, né? Então tem uma imagem ali desértica, como a Camila falou, né? O que isso rememoraria a eles, né? Eles já experimentaram, já viram em algum lugar isso? Quais são as memórias que eles trazem também de conhecimentos que os ajudam, né, a avançar não só o conhecimento que eles têm, mas avançar no sentido de compartilhar com os colegas. Então, quando você compartilha, quando você fala o que você, né, o seu pressuposto, a sua hipótese, o que você imagina, né, eles vão fazendo outras questões em cima. Ah, então, se, por exemplo, se foi um deserto, será que foi o deserto do conto que a gente leu na semana passada? E eles estão trazendo essa leitura agora. Então, eles vão trazendo uma série de hipóteses para também nos ajudar, né, a compreender, a fazer essa leitura. E eu fico pensando nesse nosso processo, o quanto a gente faz isso como professores, né? E como a gente deixa de. É isso que Maria de Fátima falou, de imaginar, né? A gente se cobra tanto por falar certo, por querer acertar sempre, por ter o erro como uma coisa assim, que a gente não tem coragem de falar. Ninguém abre aqui o microfone e compartilha, porque ninguém quer errar, né? Então, assim, que momento a escola faz isso com a gente? É uma coisa para a gente refletir, né? Quando a gente fala da questão do erro, e nós vamos trabalhar ela mais para frente também, que a gente trouxe sobre isso para falar na questão da avaliação, às vezes a gente pode trabalhar nessa questão do erro na forma de pensar o currículo de uma forma muito cruel com as crianças, né? Apontando o dedo, falando isso, e isso faz a gente não ter coragem de falar. Nós somos professoras, estudamos, estamos aqui e estamos com medo de compartilhar o nosso pensamento aqui. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar no ambiente da escola também, né? O que a gente, como a gente está trabalhando com essa questão do erro,
né? O fato de, assim, podem ser algumas hipóteses, pode ser um momento assim, não, vou aproveitar que é online, vou ligar aqui, nem tô olhando o que as professoras estão falando, ou então assim, não, tô olhando, tô prestando atenção e quero falar, mas tenho medo, entendeu? Não quero, ou então, não, vou deixar elas falarem e não quero compartilhar. São várias as coisas. Mas se for a questão do não falar, porque a gente acaba tendo esse receio na hora da fala, a gente tem que pensar se a gente não está fazendo isso com os nossos alunos também, né? Então, assim, e a gente faz, mesmo sem querer, a gente faz. Então, essa delicadeza também de pensar, inclusive, o processo avaliativo nesse sentido, que a gente fala mais para frente também. Só quis puxar o gancho, porque eu acho que é uma coisa importante, né, para a gente pensar também. Que somos aqui 26 professores, né, e a gente não compartilha, né? Então, assim, é complicado a gente pensar nisso também, né? Ana, passa pra gente, por favor. Agora a gente coloca essas palavras, não sei, né? Essa imagem assim em um contexto. E aí alguém consegue compartilhar alguma coisa agora? Maria de Fátima disse que o som não sai. Mas se quiser digitar, a gente pode falar e compartilhar com todo mundo também. Vocês teriam alguma ideia do que seria? A Mônica abriu o microfone. Vamos lá, Mônica. Parece-me que é alguma frase, né, em outra língua, que não é a nossa, e temos que decodificar. Isso mesmo. Perfeito, decodificação, falou essa palavra, né? Então é um código. A gente já consegue ver que isso é um código. E colocado ali em cima, talvez não seja umas palavras, talvez seja uma espécie de uma outra coisa, assim, que diga alguma coisa pra gente. Alguém consegue pensar nessa produção também, do que seria, talvez? Se a gente fosse imaginar, como a Maria de Fátima colocou, isso poderia ser o quê? Uma capa, um pôster, uma chamada de um filme, né? Quais são os elementos iconográficos que estão nessa imagem que a gente consegue também reconhecer de outros espaços, né? Isso tem a ver também com a leitura. Eu visualizo só o Taj Mahal, só. O Taj Mahal. Uhum. Isso aí, é verdade. E aí nós temos ali uma lua também, né? Alguma coisa assim. E me fez. Não tem a ver com isso depois, mas assim, eu pensei numa capa de DVD, sabe por quê? Porque hoje a gente usou um DVD na sala de aula, né? Então, assim, eu pensei nisso como uma capa de DVD. E aí me veio na cabeça, né? Essa forma de escrita também ali em cima, como um título. Né? Eu pensei em alguma coisa parecida com um título ali em cima, né? E aí tem o Taj Mahal, tem alguma coisa assim mais numa visão assim nessa forma iconográfica, né? É verdade. Tem uma leitura também que não é do dia, ou seja, será que essas palavras que podem dar nome a algo, né, a algum lugar, etc., será que elas estão vinculadas à noite? Tem uma lua, né? A lua, né? Parece que é o cair da noite. Então, esses elementos eles também são trazidos para nós dentro desse contexto. E esses mesmos movimentos que nós fazemos quando a gente para ler algo com o qual a gente não consegue, né, ter contato para poder fazer a decodificação, a gente também faz essa mesma leitura, né? A gente também utiliza de outros mecanismos para a gente poder entender do que se trata. Esses mesmos movimentos eles são feitos pelas crianças, né? De forma muito mais imaginativa, de forma muito mais com mais elementos que eles vão criando de forma muito mais criativa. Eles trazem elementos criativos, né? Quando eles tentam explicitar para nós o que eles imaginam, que eles estão tentando nos reportar.
E aí, alguém tem alguma hipótese agora de tudo que a gente falou? Ah, Fernanda chegou no ponto certo. 1001 Noites. Ela pensou nas 1001 Noites. E esse é um título dos contos das 1001 Noites mesmo. Então, olha como antes, quando a gente tinha aquilo, né? Simplesmente aquelas palavras com uma areia no fundo, né? A gente não conseguia perceber essas coisas, mas o contexto faz a gente entender melhor. Então, a gente trouxe dessa forma também para a gente trazer um pouco desse pensar o contexto. Quando a gente traz coisas que fazem sentido para as crianças, isso de um tudo, isso passa a ser melhor nessa construção do currículo, porque faz sentido para elas. Então, a gente tem que trazer a vivência, a gente tem que mostrar para elas as coisas, fazendo parte desse contexto. Eu acho que da imagem anterior para essa imagem, o que mais fica para a gente é que quanto mais a gente trabalha com esse contexto e respeita o contexto em que a criança está tendo essa produção do currículo, a gente consegue ter mais resultados com ela também, independente de que tipo de resultados sejam esses que a gente está chamando por resultados, né? Mas assim, o contexto ele é muito importante para a gente nesse sentido. Mais alguma coisa, Ju, pode passar? Podemos passar. E aí também a gente traz agora outras possibilidades, né? Outros códigos, como vocês mesmos falaram. E assim, dá para fazer o movimento de tentar entender o que está pelo contexto. E aí eu queria que alguém conseguisse descobrir aí esses dois códigos, tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo é um pouco mais complicado. O primeiro eu, pelo menos, achei mais fácil. Mas vocês conseguem, através do contexto, saber o que está escrito aí? A Fernanda é a super decodificadora, ó. Ela falou times, mas que tipo de times? São times mesmo. A gente vê que de alguma forma tem uma lógica nessa escrita, né? Fala, Mônica. No roxo, alguma frase de que alguém está na fila, né? Na fila? O que eu entendo é fila, ilha, ou fila, alguma coisa desse tipo. Isso. É Uhum. uma leitura. É. Uma leitura possível. Ó, estão falando dos times, e aí é Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então são times. O verde poderia ser chamado de times, né? Dentro dessa nossa compreensão. Então, Isso. são os times. Times, isso. E o roxo. Primeiro, né, times cariocas, né? E aí é Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E aí o segundo falou na fila, né? A Mônica tinha falado na. Ah, Fernanda matou a charada, ó. A caneca está na pia. E antes, falaram alguma coisa sobre o de antes também? Não. Só falou da última frase do roxo. O que vocês acham que é esse negócio aí dessa. É pia, sim. Mas dependendo do contexto com o qual a pessoa vive, poderia ler alguma coisa com ilha, né? Com outro contexto. Sim. Então, ninguém já desistiram, alguma coisa assim nessa primeira, porque
Porque, assim, tava escrito: a faca faca na pia, a faca está na pia e a caneca está na pia. Então, assim, às vezes, inclusive, quando a gente vai pegar, né, as produções textuais dos estudantes, é engraçado, porque quando a gente dá, às vezes, para outra pessoa, às vezes eu faço um movimento, assim, de estar corrigindo as tarefas de casa, né? Eu levo para os meus pais, às vezes no final de semana. Ah, não consegui decifrar a faca, mas era a faca tá na pia. Mas assim, aí eu faço esse movimento, né, de levar para corrigir para os meus pais nos finais de semana, e eu falo assim: o que vocês acham que está escrito aqui? E eles falam assim: meu Deus, eu não consigo entender, mas a gente sabe. Nós, professores, conseguimos ler, né? Então, assim, tem toda uma questão de contexto também, que é engraçado, porque a nossa turma a gente entende. Então, assim, às vezes é a letra daquele aluno que ninguém mais entende que a gente está entendendo. A gente vai fazendo aquele quebra-cabeça de estar ficando lendo, de ficar lendo a produção textual e falar assim, mas o que é isso, gente? Ah, era isso! E aí, às vezes, a gente pede para o aluno reler e ele não sabe o que ele escreveu, mas a gente sabe, né? Então, assim, o contexto ele também é importante para a A gente gente nesse aprende movimento. tanto a decodificar que, às vezes, eles não reconhecem o trabalho deles, que está com a letra deles, e a gente fala: olha, esse trabalho é seu, porque a sua letra é assim. Abre, compara. E eles comparam e eles veem. Então, assim, a gente também vai criando um olhar que é um olhar de tentar entender essa comunicação, tentar trazer esses elementos que estão, né, escondidos, às vezes, para quem não está no contexto que nós estamos, mas que para nós faz sentido, faz todo sentido para nós, né? E às vezes eles explicando, eles conseguem nos explicar, mas eles não conseguem pôr isso no papel. Essa complexidade da língua, eles não conseguem ainda fazer todo o domínio de forma a colocar no papel de forma sistemática, para que qualquer pessoa leia. Mas nós que já compreendemos, a gente faz esse movimento. É engraçado demais isso, né, gente? Às vezes eu fico assim também, caramba, como é que eu consegui fazer uma coisa que nem a criança sabia, né? Mas o contexto é isso, né? Isso é bem um exemplo assim do que é o nosso contexto. Pode passar, Ana, por favor? E aí nós temos também alguns exemplos de construção dessa escrita também, né? Que a gente vai fazendo um movimento lá no primeiro ano, né? Quando a gente tem a aglutinação, que a gente vai fazendo assim, nós trazemos algumas questões também de códigos, né? Desses códigos, não deixam de ser códigos, né? Escritos também para a gente falar também sobre essa questão do erro, né? Também, como a gente lida com isso. Então, assim, essa aglutinação, né, do dedo mindinho, aí escreveu dedo midinho, seu vizinho. Olha ali, vamos ver como é que era. Maior de todos, fura-bolo e o catapiolho. Então, assim, é tanto a aglutinação quanto a separação, né, que vão ali naquele processo de construção e que faz todo sentido na cabeça deles, né? Eles estão escrevendo. Dentro dessa produção, eles estão escrevendo. Então, assim, como é que a gente vira e fala, olha, não é assim não. Então, assim, é ler junto com eles, é fazer aquele movimento, mas sendo muito delicado na hora de falar, né? Olha o boi, boi, boi ali do outro lado também. Botou o BBB, porque fez a representação para ele da palavra inteira. A palavra foi representada por um código, né? Por uma letra. Então, E é o assim, que ele ele escreveu consegue boi, boi, naquele boi. momento, né? É o que ele traz naquele momento. Isso não significa que será sempre dessa forma, mas os elementos que eles trazem também nos dão indício de como a gente deve operar, como a gente deve fazer as inserções, fazer os trabalhos, né? Porque eles trazem elementos para que a gente entenda o que eles estão vivenciando. Sim. Aí esse, ó, BQTM careta. Boi que tem medo de careta. Tá escrito, gente. Né? Então, assim, esse boi, aí pegou o I, né? Da cara preta. Aí o cara foi representado por um O, mas ele colocou uma representação ali para isso, né? E aí o pega essa menina,
Aí tem um B aí né, que foi. Simplesmente foi. Mas faz um sentido também. Então, é importante para a gente ver também esse processo e sempre incentivar, né? Isso aí, eu tô falando mais do mesmo, porque eu sei que todo mundo aqui faz isso, né? Mas é para trazer também para vocês esses elementos do que significa essa construção por código, né? Na hora da escrita, que está relacionado a uma produção de sentido no currículo, para a gente conversar aqui, né? Ana, passa para a gente, por favor. E aí, mais um exemplo, né, da gente trabalhar com essa construção de escrita através de uma leitura imagética, através de uma leitura iconográfica, né, que é um exemplo também que a gente trabalha no primeiro ano, quando a gente vai trabalhar com o Projeto Animais. Conte aos colegas e escreva o que você está vendo na ilustração abaixo. Então, primeiro, você traz os elementos deles, deixa eles falarem, né, para depois a gente intervir com as perguntas, com os nossos questionamentos, né? Então, é uma foto ou é um desenho? A gente vai fazendo essa leitura de imagem com eles. E por que é importante? Porque com isso a gente começa a trabalhar com a questão de autonomia de pensamento deles, né? Então, assim, para além da gente simplesmente dar, tá aqui, eles é que vão desenvolver com a gente a forma de construção de pensamento. Isso é pensar o currículo, né? Quando eles constroem com a gente essa construção do pensamento coletivo. Então, vai ter algum que vai falar que é um desenho, outro já vai contextualizar que não é um desenho, é uma fotografia. E por que é essa fotografia? Então, a gente não dá essas falas, a gente esperar eles responderem o porquê do que eles estão falando, né? Então, aqui alguns exemplos. Como são chamados, quantos têm, onde estão, o que estão fazendo. Você já viu algum desses bichos de perto? São intervenções que a gente pode fazer, mas sempre esperando a resposta deles, né? E essa ideia da roda, principalmente, funciona muito bem, porque tá todo mundo ali naquele movimento, naquele envolvimento de falar junto, de construir junto, né? Então, assim, pode ser, inclusive, um papel para cada um sentado ali, organizado na sala mesmo, mas a roda, eu acho que ela permite mais isso, né? Essa construção coletiva, assim, da gente estar sempre em discussão também, entendendo a discussão como algo positivo, porque às vezes rolam lá as faíscas e as picuinhas, mas a gente vai entendendo também que isso é coletivo, né? Que a gente vai construindo coletivamente, né? Essa produção, assim, de sentidos. Alguma coisa, Ju, a gente pode passar? Não, vamos avançar mais um pouco? Vamos. E aí a gente chegou na questão do alfabetário, né? Trouxe aqui um exemplo também da gente fazer o nosso alfabeto. No caso aqui que a gente tinha feito com o alfabeto dos animais, né? A Bonnie está até aqui também, que é uma outra professora que está trabalhando atualmente com o segundo ano, e na sala dela a gente chega e tem, né, a exposição no mural de um alfabetário muito legal dos animais, né? Inclusive com essas novas letras que surgem agora, né? Já há um tempo, claro, mas o Y, né? O W. Então, assim, como a gente busca isso na internet, como a gente tem acesso a essas novas ferramentas de pesquisa também, porque a internet chega para a gente, compartilhando assim com vocês, que é uma forma de pensar o currículo também, é como tem coisas boas e ruins, porque tanto a internet chega com um batalhão de informações para a gente e preenchendo tudo que a gente não sabe. E esse não saber, ele é delicado para o professor, né? A gente tem que se reconfigurar enquanto professor atualmente, porque senão a gente se coloca no lugar sempre do não saber. Como eu vou saber sobre Pokémon? Os alunos sabem muito mais do que eu, né? Então, assim, hoje em dia, o fazer docente é se colocar no lugar do não saber, porque senão a gente cria uma angústia muito grande para a gente. Então, hoje em dia, a gente não sabe mais, né? O não saber, ele é possível. E eu falo com as minhas crianças, com os estudantes. Galera, não sei. Eu não tenho vergonha de não saber. Eu não tenho que saber tudo.
Mas o que eu preciso fazer como professor é procurar. Vocês me permitem usar o celular? O celular ele pode ser a minha ferramenta de pesquisa? Peço licença para eles, até porque lá na sala tem um papelzinho escrito que não é permitido o uso de celular, né? Mas eu peço a licença para eles para usar o celular, e o celular ele vira um instrumento, né? Um mecanismo de pesquisa ali para a gente fazer as nossas pesquisas. Com o W, eu sei que tem o wombat, né? Mas assim, o Y eu não faço ideia de que animal tenha com Y. Então, assim, eu preciso procurar essas coisas porque são demandas deles, né? E Mila, a própria forma como eles trazem esses elementos de casa para nós, muitas vezes. A gente tem conversado, eu já vi isso em discussões coletivas, que a forma como chegam para nós hoje em dia, por exemplo, as rodas de notícia, que se a gente fosse pensar alguns anos atrás, seria voltado especificamente para o jornal. Eles comprariam o jornal, filiariam o jornal, olhariam, né, as várias notícias que tem até escolher. Hoje em dia não é assim. Eles entram no... Eles até falam, Juliana, eu pesquisei no G1 qual era a notícia que estava mais em alta e eu resolvi trazer para a gente debater. Eu me recordo que na semana passada a Júlia trouxe, foi uma discussão muito engraçada, que ela chegou para a gente e falou assim, Juliana, eu resolvi todos os problemas da nossa turma com questões de prova. Aí eu falei, é mesmo, Júlia? Me traga esse milagre. Aí ela trouxe impresso uma notícia que um grupo de professores, um grupo de estudantes, na verdade, fizeram um capacete anticola. E aí cada um estava estilizado de um jeito. E aí eles começaram, vamos fazer um capacete anticola também. A gente faz isso, quer dizer, são elementos que não estavam específicos lá na nossa roda de notícia, mas eles quiseram trazer e aí eles falaram outras coisas. Mas, Juliana, se a gente fizer isso, então significa que eu não vou poder perguntar para o meu colega quando eu tiver com dúvida? Mas se ele me ajuda tanto na hora da dúvida... Então, quer dizer, ela mostrou uma questão e ela depois trazia reforçando. Não, eu trouxe uma... É a minha solução, Juliana. Eu vou depositar, eu vou colocar aqui porque é a minha solução desse problema. Como se a gente tivesse esse problema constantemente na sala. Mas, quer dizer, eles vão fazendo essa relação com o que eles vivenciam, com o que eles ouvem e trazem para nós. E a gente também tem que saber lidar com isso. Isso é currículo. Né? Trazer esses elementos que não estão planejados nem organizados é o currículo. Organizar e sistematizar. Isso aí. E assim, só para... Eu não sei se alguém já conversou sobre roda de notícias com vocês, que também é uma prática nossa que a gente está falando aqui, mas a gente tem algumas atividades semanais na nossa... São permanentes. Permanentes, isso. E aí podem ser semanais ou quinzenais, é verdade, dependendo da turma, né? Que a gente pede para eles trazerem uma notícia, e aí tem uma ficha sistematizada para eles organizarem isso, que a gente foca bastante nessa organização, né? Então, assim, para eles trazerem os principais destaques da notícia e compartilharem com os amigos. Então, tem uma pesquisa prévia dessa notícia, tem uma leitura prévia junto com a família, tem um treino para essa apresentação e para essa leitura e o compartilhamento com os amigos para depois uma discussão. Então, é uma atividade permanente, né, como a Ju disse, e que ajuda nessa construção também da autonomia na hora da fala para eles. E isso é muito legal também, né? Funciona de uma forma muito legal. Tanto a roda de notícias quanto a roda de leitura. Vamos falar também um pouquinho sobre a roda de leitura? Ana, passa para a gente, que eu acho que é exatamente agora, que aí já pega o gancho, algumas possibilidades assim, né, que a gente trouxe aqui de leituras e registros, que a nossa roda de leitura também é uma atividade permanente, e a gente faz também uma ficha de sistematização para os destaques da história. E a gente sempre combina que não pode dar o spoiler da história, né? Mas que agora é o spoiler, né? Que agora tem essas palavras assim novas que a gente tem que se inteirar também, né? Então, assim, não pode falar sobre a história, né? A gente tem o final da história. O final da história, a gente tem que instigar o outro a querer ler. E aí faz um movimento também de para quem você indica essa história. Então, eles ainda ficam pensando qual amigo que vai gostar de ler aquela história.
né? Então, alguns livros aqui também compartilhados com vocês, que é que a gente está compartilhando, sim. No terceiro ano, especificamente, a gente também trabalha com o projeto Contos, né? Então, tem o Chapeuzinho Vermelho aí, que a gente está lendo, né? No terceiro ano, e As tem... várias versões dessa história, né? Um desses elementos da roda de leitura também, que a gente tem trabalhado com a Chapeuzinho Vermelho, é pensar as várias versões que esse conto teve ao longo da história. Então, se a gente diz que, né, a gente tem várias formas de contar, e isso também se reflete na literatura, né? Como que a literatura nos traz esses elementos para que a gente possa pensar essa multiplicidade de formas de se escrever, de se representar a história. Eu me recordo que quando a gente leu a versão do Lobo com relação a Chapeuzinho Vermelho, ficou todo mundo assim, nossa, tem outra versão. Sim, as histórias também têm outras versões. Então, mostrar todos esses pontos para eles e que eles tragam também esses pontos para nós. E é exatamente isso que a gente vai mostrar no outro slide, essas outras versões da história, né? Só que, nesse slide aí, antes de falar sobre isso, eu também queria compartilhar uma coisa interessante que está acontecendo lá na turma, que para adensar essa roda de leitura deles, no interesse deles, eles trazem às vezes livros de casa para doação para as outras crianças. Então, o nosso acervo ele vai aumentando de acordo com as doações deles mesmos, né? Porque a gente tem um acervo próprio de cada sala que a gente vai comprando, a gente como professor compra muita coisa. Quando eles vão lendo esses outros livros, eles também, a gente pede de doação, tem muita família que dá doação, e a gente vai fazendo esses acervos. Então, até às vezes os acervos ficam descontrolados lá, né? Porque é legal esse movimento e a gente investe nesse movimento de leitura mesmo. Toda semana eles levam um livro para ler. Então, esse movimento também de algumas famílias, é óbvio, gente, é sempre algumas. Nunca são todas as famílias que estão envolvidas nesse processo, né? Mas tem sempre uma atualização da nossa leitura por conta do movimento das famílias, porque eles já sabem que isso é uma prática do CAP do primeiro ao quinto ano. Então, desde o primeiro ano, eles têm esse envolvimento também de fazer essas doações. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante para o currículo, é trazer as famílias junto da gente. E como a gente faz esse movimento de trazer as famílias? É por conta, inclusive, desse planejamento e dessa organização. As famílias sabem quais são as dinâmicas. Então, vai chegar no quinto ano, elas já doaram livros durante até o primeiro ano, né? E a gente vai fazendo essas trocas dentro dos anos de escolaridade também, né? Quais são os livros próprios. Inclusive, eu gosto de fazer o movimento, e a maioria dos professores também, das próprias crianças verem o que é próprio para cada ano de escolaridade. Então, eles mesmos organizam o acervo e fazem a doação para os outros anos de escolaridade, né? Parte do movimento deles, como uma autonomia também nessa construção do currículo de fazer essa organização dos livros, né? Então, aqui a gente também tem alguns exemplos, né, da hora do conto, que a gente escolheu um conto para vocês que foi a Fernanda que descobriu que era Mil e Uma Noites, agora eu não lembro aqui, resgatando, foi a Fernanda, né, que descobriu que era Mil e Uma Noites, e aqui a gente trouxe justamente o que a Ju falou, que são versões da mesma história, então a gente trabalha com eles, que as histórias são versões, não existe o que é certo e o que é errado na hora de contar a história, e inclusive uma coisa que a gente investe muito na escrita com eles é o que a gente chama de reescrita. A nossa forma de investir com a reescrita é a forma deles contarem a história. E a gente valoriza essa produção textual, que é a produção de escrita deles. Então, a partir da leitura de diferentes versões, eles também têm a autonomia de escrever sobre a sua própria versão, né? E sobre essa produção. E aí a gente faz de uma forma com que
eles queiram ficar à vontade para produzir esse texto, né? Então é uma versão deles, é essa possibilidade. Nós, na verdade, temos duas formas de reescrita. Uma que a gente sinaliza o que a gente quer, então vai ler e eles vão reescrever de acordo com os elementos que a gente dá, e uma reescrita dessa produção mais livre, né? Então a gente também vai dando as indicações como professores que a gente tem autonomia pedagógica de fazer, de falar como vai ser esse nosso planejamento, né, das atividades. Alguma coisa, Ju, pode passar? Não, podemos passar. E aí queria compartilhar aqui com vocês também um pouquinho para a gente dar uma respirada dessa coisa teórica aí também nessa hora do conto, do texto As Mil e Uma Noites. Ju, você lê comigo? Quer que eu leia? Posso começar lendo? Pode começar lendo, Mila. Então eu vou ler o primeiro. Você lê o próximo? Então tá bom. Então vamos lá. Hora do conto. Texto As Mil e Uma Noites. Conta a lenda que na antiga Pérsia, o rei Shahriar descobriu que foi traído pela esposa, que tinha um servo por amante, e o rei, despeitado e enfurecido, matou os dois. Depois, tomou uma terrível decisão. Todas as noites, casar-se-ia com uma nova mulher e, na manhã seguinte, ordenaria sua execução, para nunca mais ser traído. Assim procedeu ao longo de 3 anos, causando medo e lamentações em todo o reino. Um dia, a filha mais velha do primeiro-ministro, a bela e astuta Sherazade, disse ao pai que tinha um plano para acabar com a barbaridade do rei. Todavia, para aplicá-lo, necessitava casar-se com ele. Horrorizado, o pai tentou convencer a filha de desistir da ideia, mas Sherazade estava decidida a acabar de vez com a maldição que aterrorizava a cidade. E assim aconteceu. Sherazade casou-se com o rei. Terminada a breve cerimônia nupcial, o rei conduziu a esposa a seus aposentos, mas antes de trancar a porta, ouviu uma ruidosa choradeira. Oh, majestade, deve ser minha irmãzinha, Duniazade, explicou a noiva. Ela está chorando porque quer que eu lhe conte uma história, como faço todas as noites. Já que amanhã estarei morta, peço-lhe, por favor, que a deixe entrar para que eu a entretenha pela última vez. Sem esperar resposta, a jovem abriu a porta, levou a irmã para dentro, instalou-a no tapete e começou. Era uma vez um mágico muito malvado. Ana. Furioso, Shahriar se esforçou ao máximo para impedir a narrativa. Resmungou, bufou, tossiu, porém as duas irmãs o ignoraram. Vendo que de nada adiantava sua estratégia, ele ficou quieto e se pôs a ouvir o relato de Sherazade, meio distraído no início, profundamente interessado após alguns minutos. A pequena Duniazade adormeceu, embalada pela voz suave da rainha. O soberano permaneceu atento, visualizando mentalmente as cenas de aventura e romance descritas pela esposa. De repente, no momento mais empolgante, Sherazade silenciou. Continue! Ordenou. Mas o dia está amanhecendo, majestade. Já ouço o carrasco afiar a espada. Ele que espere, declarou o rei. Shahriar se deitou e logo dormiu profundamente. Despertou ao anoitecer e ordenou à esposa que concluísse o relato. Mas não se deu por satisfeito. Conte-me outra! Sherazade, por sua vez, melodiosa, começou a contar histórias de aventuras de reis, de viagens fantásticas de heróis e de mistérios. Contava uma história após a outra, deixando o sultão maravilhado. Sem que Shahriar percebesse, as horas passaram e o sol nasceu. Sherazade interrompeu uma história da melhor parte e disse: Já é de manhã, meu senhor. Continua, Mila. Tá, continua então. O rei, interessado na história, deixou Sherazade no palácio por mais uma noite.
E assim Sherazade fez o mesmo naquela noite. Contou-lhe mais histórias e deixou a última por terminar. Sempre alegre, ora contava um drama, ora contava uma aventura, às vezes um enigma, em outras uma história real. Dessa forma se passaram dias, semanas, meses, anos, e coisas estranhas aconteceram. Sherazade engordou e de repente recuperou seu corpo esguio. Por 2 vezes ela desapareceu durante várias noites e retornou sem dar explicação. E o rei tão pouco lhe perguntou nada. Certa manhã, ela terminou uma história ao surgir do sol e falou: Agora não tenho mais nada para lhe contar. Você percebeu que estamos casados há exatamente 1001 noites? Um ruído lhe chamou a atenção, e após uma breve pausa, ela prosseguiu. Estão batendo na porta. Deve ser o carrasco. Finalmente você pode me mandar para a morte. Quem entrou nos aposentos reais, porém, foi Dianuzade, que ao longo daqueles anos se transformou numa linda jovem. Trazia 2 gêmeos nos braços, e um bebê a acompanhava engatinhando. Meu amado esposo, antes de ordenar minha execução, você pode conhecer meus filhos? Você precisa conhecer meus filhos. Aliás, nossos filhos, pois desde que nos casamos, eu lhe dei 3 varões. Mas você estava tão encantado com as minhas histórias que nem percebeu nada. Só então Shahryar constatou que sua amargura desaparecera. Olhando para as crianças, sentiu o amor que lhe inundava o coração como um raio de luz. Contemplando a esposa, descobriu que jamais poderia matá-la, pois não conseguiria viver sem ela. Assim, escreveu a seu irmão e lhe propondo que se casasse com Duanizade. O casamento se realizou numa dupla cerimônia, pois Shahryar esposou Sherazade pela segunda vez, e os 2 reis reinaram felizes até o fim de seus dias. Pode passar, Ana. Então, a hora do conto, a gente convidou vocês a escutar, né, o conto. Passa mais um, por favor. Agora, olha só, eu vou compartilhar com vocês a questão do planejamento. Eu tinha feito a aula para 3 horas, eu não pensei que fosse 2, então, por isso que a Ju estava falando da hora, agora a Ana falou da hora, e eu tô aqui falando maravilhosamente bem. Vou dar um andamento rapidinho, mas eu queria só compartilhar com vocês isso aqui para a gente finalizar depois com a avaliação, tá? Só porque a gente já fez até aqui, então é uma dinâmica legal para a gente fazer, tá? Só para vocês pensarem assim em outra possibilidade de fazer com a turma. Mas vou terminar no horário certinho, gente, a gente termina. Leituras e registros. Topkapi, o Palácio dos Sultões. Vamos fazer uma visita ao palácio? Sigam a guia. Façam tudo o que ela fizer. As paradas, os sons, os movimentos. Vai ser emocionante. Passa, Ana, por favor. Leituras e registros. Monte seus cavalos. Agora, eu queria pedir para vocês fecharem o olho e prestarem atenção na minha voz. Eu vou falar um roteiro da história, né? E aí eu queria que vocês fossem imaginando tudo que eu fosse falando. Então, assim, agora todo mundo fecha os olhos, por favor. E eu vou falar sobre esse roteiro. Montem seus cavalos e dirijam-se ao castelo. Vocês já chegaram. Desçam dos cavalos. Atravessem a ponte. Cuidado, tá escorregadia. Batam a porta. Vocês estão na sala do rei. Continuem a visita. Subam até a torre. Morcegos, atenção! Desçam correndo. Há um fantasma atrás de vocês. Entrem no salão de festa. Participem do banquete. Hora de ir embora. Peguem seus cavalos, voltem para a sala de aula. Agora podem abrir o olho. Ana, passa para mim, por favor.
E aí teria essa oficina de castelos e palácios que a gente faria aqui para fazerem também, e a gente faz junto com as crianças também, né? Passa, Ana, por favor. Que seria escrever um conto sobre o castelo que se desenhou. Então, a gente sempre pega uma história, a gente faz uma intervenção sobre essa história, né? Conta essa história, e a gente deixa livre, né? Que pode ser feito individualmente, em dupla ou trio nesse caso. E a gente vai pontuando algumas coisas dessa produção escrita. Então, ao longo da produção escrita, a gente vai fazendo essas pontuações para as crianças poderem ter ideias. Uma coisa que é importante, que às vezes não funciona quando a gente pede uma produção escrita, é que eles não conseguem ter ideias de sistematização. Então, no quadro, a gente vai colocando tópicos, né, que os ajudam nessa produção. Então, seria esse movimento aí da gente pensar essa produção. Então, onde será o conto? Quando, em que época, os personagens, o que acontece no conto e o desfecho. Seria essa a nossa atividade. Passa, Ana, por favor. E seria o momento também de apresentação dos contos que a gente tinha pensado nessa dinâmica, se a gente tivesse mais tempinho, né? Passa, por favor. E aí a gente começa falando um pouco sobre a reescrita e o texto bem escrito, nessa nossa avaliação textual. Demos uma dica de como fazer um texto e agora como a gente avalia isso? Não dá para ler, né, gente? Tá ruim na hora da leitura. Tá sem microfone, Ju. Desculpem, tá com ruído aqui. Essa é uma ideia, né, de trazer essa amostra para que vocês entendam. O Vicente, ele era um aluno super imaginativo. Então, ele era um dos estudantes que ajudava os outros estudantes a enriquecerem a história deles, a fazerem outras inserções que às vezes aquele estudante esqueceu. Então você poderia colocar isso. E todos esses elementos vão para o texto. E, além disso, ele tinha um processo de leitura muito grande, ele gostava muito de ler. Então, isso também ajudava no caráter criativo dele, a trazer outras versões para esse contexto. E se a gente faz todo o movimento em que o texto não está dado, essa avaliação também tem que ser pensada de outra maneira, ela também não pode ser dada. Porque a forma como ela se apresenta vai ser diferenciada, né? Elas vão ter outras questões a serem pautadas. E aqui a gente trouxe um exemplo também justamente do Vicente pensando a avaliação, né? Então, assim, ele se avaliou, ele avaliou o que ele aprendeu ao longo do trimestre. Então, também é um movimento da gente buscar o que ficou nessa sistematização deles mesmos, né? Então, assim, essa produção de texto foi uma produção sobre as aprendizagens do trimestre. Então, a gente também, para alguns estudantes é mais tranquilo, eles conseguem fazer sozinhos, para outros a gente vai pontuando e lembrando ali alguns temas, algumas coisas ali no quadro, para eles terem também autonomia de fazer essa produção escrita, né? Então, assim, o que seria esse texto bem escrito? A gente também faz um movimento de dar como presente, né, para os estudantes um texto bem escrito de um amigo, no sentido de investir tanto nesse amigo, né, na produção de escrita desse amigo, quanto das crianças saberem sobre paragrafação, sobre pontuação. Então, a gente vai fazendo esse investimento de dar os textos a partir dos próprios textos dos amigos, né? Então, a gente, não no sentido de comparação, a gente não faz nesse sentido de comparar um texto com outro, mas que eles possam ter como presente um texto bem escrito. Então, é uma das formas também da gente trabalhar com essa avaliação e essa produção textual, inclusive da turma com relação a ela mesma, né? Passa, Ana, por favor. Algumas ideias aqui sobre avaliações, né? Já que a gente está falando sobre avaliação, e aqui entra no que o que é muito caro para a gente no CAP, que é a postura de estudante. E a postura de estudante, ela entra
basicamente tudo, né? Porque, assim, nessa nossa questão de avaliação, ela não entra como uma avaliação meramente pontual. Então, olha só, apresenta postura de leitor ouvinte, então ele consegue ouvir os amigos e consegue fazer intervenções com isso, consegue interagir com os companheiros durante atividades livres, tem compromisso na apropriação de conhecimentos. Essa palavra até tá péssima, né? Apropriação de conhecimentos. Mas, assim, na construção de conhecimentos, às vezes a gente vai dando deslizes também, né, gente? A gente vai aprendendo com os nossos erros, inclusive, né? Isso significa que essa avaliação vai ser a mesma sempre. Ou seja, ao ler, ao ver as questões que estão ali colocadas, elas também podem ser modificadas, como a Camila colocou. Se esse tópico que a gente citou aqui, ele não atende, né, ao que a gente compreende como currículo e como escola, a gente modifica, subverte, faz de outra forma. A questão é que a gente dê essa amplitude do conhecimento que é apresentado. Sim, inclusive, muitas das coisas da avaliação são conversadas com eles, né? O que a gente acha que a turma tenha que produzir, né? Inclusive de uma forma coletiva. Então, eles ajudam a gente na construção da avaliação muitas vezes. Porque também cada turma tem uma característica específica, então a gente vai dando conta de observar essas características específicas da turma. O nosso terceiro ano, por exemplo, atualmente, diferente total do quinto ano que a gente teve antes, é uma turma que precisa muito de organização. Então, assim, a gente acabou investindo nesse primeiro trimestre muito mais do que saber o que eles estavam conseguindo ler para se organizarem enquanto turma. E uma coisa curiosa que a gente estava conversando é que eles ainda não se organizam depois do primeiro trimestre, né? Então a gente tem que conseguir continuar fazendo esse investimento, né? Porque isso, é específico desse grupo do ano de escolaridade, né? Então a gente vai fazendo nessas avaliações o que na equipe a gente concorda e entre os parceiros também das turmas, né? A gente vai conversando e vai pensando nessas notas que, infelizmente, a gente tem que dar por conta de um sistema, como lançar essas notas, né? E a gente vai criando nossos critérios. Sim, e é importante quando a gente fala de notas, de critérios, de avaliação, que a avaliação ela não pode ser de forma nenhuma comparativa, no sentido de comparar um estudante com o outro. O que a gente tenta trabalhar é o que você pode trazer de autoavaliação, no sentido de eu me comparando comigo lá atrás, eu me comparando com a Juliana que iniciei esse ano letivo. Quais são os saberes que eu, ao longo desse período aqui dentro da sala, eu consegui desenvolver? Então, isso eu posso avaliar, né? Como que eu me desenvolvo, qual é o meu processo. A partir do momento em que eu desloco essa ideia de avaliação e essa avaliação passa a ser centrada na pessoa, passa a ser centrada no desenvolvimento individual de cada um, isso significa que ele não vai mais se entender dentro de um grupo como se eles estivessem competindo uns com os outros em um processo avaliativo como a gente vê. Eles entendem que o compromisso que eles têm ali é com eles próprios, com o próprio fazer deles. Então, se nessa avaliação, por exemplo, eu não apresento uma boa postura de ouvinte, quais são as ações que eu posso fazer dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina como estudante, para melhorar esses elementos? Isso é tudo passado com eles, né? É trabalhado com eles, conversado. Então, é um currículo que está em diálogo com os próprios objetivos que eles têm com eles mesmos, os compromissos com eles, né? Podemos passar, Mila, esse? A gente já vai Podemos. Inclusive, os próximos, a porque questão são das outras rodas. maneiras. Isso. E o que a gente avalia, né? Na questão das rodas, tem muito a ver, tudo isso está relacionado com essa postura de estudante que a gente fala deles, né? Então, se costuma aceitar a nossa intervenção também, tudo isso vai estar relacionado nessas coisas. Passa, Ana, por favor.
O processo de leitura e escrita, e aí a gente que vai determinando os critérios com eles e entre os professores, né? Passa, Ana, por favor. Compreensão leitora e oral. E essa importância, por exemplo, da compreensão leitora e oral. Em todos os projetos a gente vai ter compreensão leitora, a gente vai ter as dinâmicas da oralidade, nós vamos ter a sistematização textual. Então, quando a gente pensa nesses projetos, que não são nos caráteres disciplinares, eles estão voltados para essa dimensão holística do sujeito, ou seja, integral. Né? Eu não vou aprender língua portuguesa apenas na aula de língua portuguesa. Eu aprendo língua portuguesa quando eu leio um texto histórico, quando eu leio quando eu faço uma atividade geográfica, por exemplo. Quando a gente estuda mapas, a gente está a todo momento relacionando medidas de tempo, medida de espaço. Então, tudo está em movimento dentro desses projetos, eles não são estanques. Por isso que a gente fala que esse currículo ele não pode ser dado também. Porque depende do que vem com os estudantes, né? De como eles se relacionam com as próprias propostas. Pode ser que uma proposta se dê muito legal em um dia e o outro dia não dê. Com outra turma não tenha o mesmo impacto. Porque as pessoas são diferentes e os empenhos também com que eles vão dar nesse sentido vão ser diferentes. Porque cada um vai trazer consigo a sua história de vida. Ana, pode passar. E isso também envolve a linguagem matemática, né? Que a gente pensa também, não está só relacionado com números, mas com o que a gente produz nisso também. Passa, Ana, por favor. E dos projetos específicos. Pode passar, Ana. Então, se a gente pensa o currículo de uma outra maneira, como a gente experimentou nas práticas, nesse exercício apresentado, né, por nós, a própria forma de avaliação tem que ser diferenciada. Então, a Esteban, ela avaliou que existem 3 modelos, ela depois avançou um pouco mais nesses estudos, mas eu gosto de trabalhar com essas 3 ideias de avaliações, que primeiro seria um modelo rígido. Só salientar uma questão. Esses modelos não significa que um derruba o outro. Na verdade, eles estão em disputa dentro do campo educacional, né? Com as relações de poder, com as relações de hegemonia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê acontecendo todos eles ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala assim, a gente pretende uma avaliação que seja formativa, de forma democrática, isso não significa que as provas de padronização elas vão continuar existindo, né? As de classificação vão continuar, somatórias, etc., porque isso vai coexistir dentro desse nosso espaço. E pensando territorialmente no Brasil, um espaço imenso, dentro dos municípios, por exemplo, se a gente tirar o estado do Rio de Janeiro, cada prefeitura tem a sua especificidade e compreende de uma maneira específica. Então, isso vai fazer com que a gente... O que esses elementos nos trazem? Nos ajudam a olhar, a questionar se esses elementos, de fato, são proposições que a gente pode levar para a nossa prática e como que a gente, dentro da sala de aula, realiza esses processos, tanto o processo curricular, a prática curricular, quanto a prática avaliativa. Então, a Esteban, ela citou 3, né? Ela vai falar que existe, então, um padrão rígido, um movimento de avaliação quantitativa, que, por exemplo, são esses exames de larga escala. Então, a gente tem a ANA, tem o SAERJ, né? Tem o SAERJinho, que eles medem especificamente qual é a ideia dessa avaliação. É uma ideia de produtividade e padronização. Observem que o que a gente está apresentando para o CAP, né, do CAP, nesse sentido, é uma coisa diferenciada. A gente não está observando uma produtividade específica, a gente tem um produto, né, ao longo do trimestre, ao longo do ano letivo, a gente tem os produtos, mas esses produtos são individualizados, eles têm a ver com a história daquela escola, daquela turma, eles têm a ver com a história do processo, e não algo que está desvinculado ao processo. Ela vai falar também que existe um modelo híbrido. E aí existe uma intencionalidade tanto de um discurso crítico quanto um discurso qualitativo.
Então, são aquelas avaliações que dizem que são, né, trazem elementos formativos, ao mesmo tempo tentam quantificar, padronizar. Então, isso vai existir. E ela defende ao final, que é, né, a tese dela ao final, a Esteban, ela vai defender um modelo democrático, que defende um pouco disso que a gente está dizendo, que é a construção do cidadão, que é a construção do conhecimento. Então, a gente vai trabalhar não com um produto ao final, um produto que vai ser então todas as turmas vão ter um produto específico. Não, a gente vai trabalhar com produções de sentido. São esses os produtos que são sistematizados, os trabalhos finais, eles estão sempre ligados ao processo de aprendizagem. Então, a gente nunca vai poder separar, nesse sentido, o currículo da avaliação, porque um está intrinsecamente ligado ao outro. Não existe um currículo que não pense uma avaliação. Não existe um currículo que não proponha esse deslocamento da forma de olhar. Então, Ana, pode avançar, por favor? E aí a gente tem o que a Esteban vai falar, né? O exame, com seus procedimentos de generalização, classificação e encobrimento das singularidades, desvinculam-se dos projetos de escolarização críticas à subalternização. A avaliação como prática coletiva que integra os diferentes sujeitos escolares na reflexão sobre o vivido, sobre os percursos realizados e sobre o muito que ainda se pode percorrer, se mostra um processo relevante na dinâmica de aprendizagem e ensino, em articulação aos processos sociais que conjugam democracia e libertação. Ao criticar os exames estandardizados, não me coloco contra a avaliação, pelo contrário, compartilho com outros a defesa da potencialidade de uma avaliação feita por todos numa escola pública que se deseja para todos. Então, o que isso significa? Se eu quero uma escola que, de fato, seja comprometida com o movimento de uma escola para todos, essa escola também tem que atender à avaliação e o currículo tem que atender a todos, dentro das suas necessidades. E aí a gente pode pensar também nos nossos alunos que têm deficiência, que apresentam uma especificidade. Todo esse planejamento que a gente fez, que a gente apresentou, ele segue uma adaptação também para os nossos estudantes. Se cada um deles apresenta uma forma de compreensão do conhecimento, de construção desse conhecimento, essa forma como o conhecimento vai ser passado para eles ou vai chegar deles para nós, isso também precisa ter um diálogo que seja diferenciado, no sentido de construir essa escola democrática, que seja para todos nós, né? Ana, pode avançar, por gentileza? Então, o que seria a autoavaliação, né, Mila, nesse sentido? Pode falar, Mila. Não, é só um exemplo mesmo de autoavaliação, da gente entender eles como construindo também esse processo de avaliação, né? Então, seria só um exemplo, só uma ideia aí de exemplo que a gente compartilha com vocês, né? Nessa questão dos projetos e tudo, mas dentro dessa lógica que Ju falou sobre a avaliação. Não tenho nada mais a acrescentar, não, Ju. Arrasou. Então, isso que a gente apresentou, né, o que a gente apresentou de autoavaliação, por exemplo, aqui, é um dos modelos possíveis. O desse ano já está diferenciado. Ou seja, cada turma vai dizer o tom que a gente vai assumir naquele ano. Cada turma vai dizer, isso é o que eu estou falando para vocês, vocês vivenciam isso, vocês sabem a forma de lidar com as turmas, que todas as turmas não funcionam da mesma maneira, nem o professor funciona da mesma maneira com todas as turmas, porque existem especificidades ali. Então, quais são os elementos que a gente poderia trazer nesse contexto com que foi pensado a autoavaliação? Quais atividades realizadas na turma no trimestre? Então, a gente poderia perguntar, comente a sua participação. Tudo isso ele vai elaborar a relação da escrita, da oralidade, porque eles apresentam, eles pensam como vão expor isso para os colegas, né? Nos projetos, aí a gente lista quais projetos específicos. Nesse caso, a gente trouxe
os 4 do ano passado, que foi como é que você se relaciona, então, com o projeto Contos, que está voltado mais para a língua portuguesa? Como você se relaciona na matemática, né? A organização dos cadernos, o trabalho com algoritmo, né? As operações matemáticas, como você se relaciona com elas? No projeto Planeta Corpo, como que você se relacionou com os textos mais científicos, com elementos mais que precisavam até recorrer a dicionários, etc. Então, esses elementos são trazidos todos para o trabalho, né? No projeto Brasil Multicultural, quais são os textos, como que eles chegam para você, como que eles foram organizados? E aí as nossas rodas permanentes, que nesse caso nós tínhamos a roda de ciências, que também era permanente. Então a gente perguntava como era a roda de notícias para eles, como que era a roda literária, como era a roda de ciência, a postura de estudante na sala e a postura de estudante na escola. O que esses elementos trazem para nós? Esses elementos, e eles são muito fiéis às próprias posturas deles. Então, eles falam para a gente, olha, Juliana, minha postura de estudante não está boa, eu preciso melhorar nisso. Então, eles também compreendem o próprio processo avaliativo que eles estão passando. Diferente de quando a gente pega uma avaliação que vem de uma rede a ser aplicada, que não tem a ver com a história deles. Né? Alguns autores que são diferentes do que a Camila apresentou, né? Da Elizabeth Macedo e da Alice Casimiro Lopes, por exemplo, o Goodson, ele fala que o currículo ele tem que ser um currículo narrativo, que tem a ver com a história de vida, né, dos professores e dos estudantes. Então, cada um de nós vai trazer também esses elementos para poder apresentar. Ana, vamos encaminhando para o fim. Então, a gente agradece imensamente esse encontro. A gente espera também, né, Camila, que com essas possibilidades que a gente apresentou, a gente não vai dizer para vocês que o CAP é 1000 maravilhas, que é, né, a melhor escola, não. É uma escola que tem todas as suas questões. Mas a gente tenta tomar essa escola de uma outra forma, ou seja, o currículo pensado de uma outra maneira, né? A avaliação pensada de uma outra maneira, de forma que esses estudantes se vejam integrados nesse espaço e que se sintam parte disso, né? Não, ou seja, o conteúdo ele não está deslocado da própria vida e deles próprios. Era isso que a gente queria trazer para vocês e agradecer muito a presença de vocês nessa noite. E a paciência, principalmente, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela escuta. Obrigada pela parceria aí, Ju, de sempre também. Obrigada, Mila. Obrigada, Ana, pelo convite. E a Prefeitura de Mesquita. Eu que só tenho a agradecer, né? As duas foram. E foi muito bom ouvi-las, né? Muito bom ter vocês duas em dupla, né? Se potencializando em suas falas, se ajudando, contribuindo. Isso foi ótimo, foi lindo de ver, meninas. Muito obrigada, né? Eu sempre gosto de abrir um pouquinho para ver se alguém tem... para que role uma conversa, né? Um diálogo. Vocês... Eu peço desculpa por isso, gente. Eu jurava que era 3 horas, estava aqui me alongando a beça. Desculpa, Ana. Não tem problema algum, foi muito bom. Você parou cravado nas 21 horas, está tudo certo. Eu queria saber, né, se tem alguém que deseja falar alguma coisa. De minha parte, é só o agradecimento mesmo. 9 horas, estamos aqui com 22 pessoas, isso é muito bom para nós, né? Volto a dizer que a gente gostaria de estar junto com vocês, de abrir aqueles diálogos em que Camila e Juliana passaram batidos, né? De ser algo mais interativo. Dizer também que essa conversa sobre currículo tem mais uma rodada, né? Ela não acaba hoje. Eu ia falar, Ana, que as questões também, a ideia é que elas levem também essas questões para a sala de aula, para os coletivos, e que tragam novas questões para nós, nos coloquem outras questões, porque esse assunto não se esgota aqui. Exatamente.
Na quarta-feira que vem, que é dia 28? É, né? Então, aí a gente continua um pouco, né, com a Bonnie, que está aqui digitando agora ali no chat, professora Bonnie Axer, e também a Nathalie, que está aqui me ajudando hoje no acesso, né, à sala. Então, a gente continua um pouquinho falando sobre currículo, e aí, assim, pode ser mais participativo também, vocês podem falar mais, né? Mais não falar, né? Escrever, falar. Quem está com vergonha, existe um canal também que vocês podem usar, que é o e-mail do Dialogia. Eu acho que ele já tem, a gente tem mandado e-mails, só tem de uma pessoa que está voltando, a Letícia já me falou sobre isso, mas eu acho que eles já conhecem, né? Esse nosso e-mail, então tá com vergonha agora. Pode mandar para a gente, que a gente responde, a gente direciona a pergunta às meninas, né? Então, se para todos... Janaína, está aqui você? Sim, Ana, estou. Tá bom. Muito obrigada. Linda. Nós que agradecemos. Tá bom. Então, queridos, se ninguém tem nada a dizer, estão com um pouquinho de vergonha hoje, a gente se encontra quarta que vem, nesse bate-canal e nesse mesmo horário. Mais uma vez, Camila e Ju, muito obrigada. Obrigada à nossa equipe que está por aqui, Luiz Paulo, deixa eu ver para não esquecer ninguém. Professor Luiz Paulo, que vai falar com vocês em julho. A Letícia, bolsista do nosso projeto. Eu já falei da Bonnie, já falei da Nathalie. E é isso, somos nós. Beijo, gente. Vou interromper a gravação. Boa noite para todo mundo e muito obrigada por estarem com a gente. Obrigada, gente. Quarta que vem estaremos juntos também, de novo. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.